No duelo goiano em terras mineiras, quem se deu bem foi o craque de Catalão, que afundou ainda mais o Atlético nesta fase final da Série C. O jogo é decisivo, vale 6 pontos na briga pelo acesso. A primeira chance é do Atlético com Vitor Santana. Robson tenta e para na defesa de Denis. Escanteio para o craque e sufoco na defesa do Atlético. O zagueiro Renato quase abriu o placar. Danilo Santos levanta na área e Fernando não perdoa e faz o gol do Leão. Craque 1, Atlético 0. No intervalo, o Atlético muda, sai Guerra, entra Delmer. E o Atlético vai para cima em busca do empate. Vitor Santana e Ademir foram denunciados pelo Bandeira e foram para o chuveiro mais cedo. E o craque quase fez o segundo com Dedê. E no último lance do jogo, Rodrigo Silva levanta na área, nas mãos de Denis. Final, craque de Catalão 1, Atlético 0. E aí, Marçal Filho, craque de Catalão, ganhando. A gente entrevistava aqui o Maurício Sampaio na semana passada e ele dizia, né? Quem perder esse jogo praticamente está fora. Eu não acredito no Atlético se perder esse jogo. E você? Eu também não acredito no Atlético Clube Goianiense. Adeus Campeonato Brasileiro da Série C para o Atlético. Com essa derrota aí, para mim, sem chance. O Atlético não vai dar conta de vencer o Vila Nova pela bagunça generalizada que se encontra no Osceola. Aliás, está tendo até uma reunião agora a respeito disso aí, para ver se reintegra esses dois jogadores, no caso o Dido e o Marquinhos. Então, olha, com todo o respeito que merece a direção do Atlético, não reintegra não, multa. Essa é a realidade, tem que multar esses jogadores. Sobre essa derrota diante do craque, o craque fez por merecer, jogou mais, foi melhor dentro do que eu vi o Gomes narrando pela CBN. Então foi merecida a vitória do craque. Então incontestável o quê? Da maneira que o atleta tem jogado ultimamente? Não, temos que valorizar o vencedor. O vencedor foi o craque, fez por merecer nessa campanha maravilhosa. Então parabéns ao craque que venceu um time desorganizado, tanto dentro quanto fora de campo. Gomes Xavier, você que foi testemunha ocular desse duelo mineiro em terras goianas, o que você diz desse Atlético? Eu digo que o Atlético... Esse duelo goiano em terras mineiras. Eu digo que o Atlético aceitou passivamente o futebol apresentado pelo craque de Catalão. É aquela história do Atlético, né? Contra o Nacional foi a mesma coisa, toca a bola excessivamente. Né? E quando chega lá perto da área do adversário, dá um toque para trás, a bola volta no meio campo, aí os caras não estão satisfeitos, não, dá um toquinho mais atrás, começa tudo com o Jairo e com o Rafael ali atrás. Então não chuta a bola a gol, não chega na área do adversário, não tem força, e a impressão que a gente tem é que no segundo tempo o atleta também não tem força física. Né? Falta condicionamento físico e falta vontade nos jogadores do Atlético. Né? O Atlético começou tão bem a competição, né? Ganhou de 3-1 do time do Vila Nova, todo mundo achou que o time do Atlético era imbatível, né? E de repente o time caiu numa crise técnica e que não consegue mais ter recuperação. Né? Já trocou de treinador, né? Já fez de tudo no time do Atlético. Né? Um dia a diretoria trocou o Edson Gaúcho pelo Sérgio Alexandre, porque o Edson Gaúcho era muito linha dura com os jogadores. Né? Depois trocou o Sérgio Alexandre porque ele era muito gente boa com os jogadores, quer dizer, amigo dos jogadores. E agora coloca o Flávio Lopes, aí a gente não sabe de que lado que ele está, se ele é amigo ou se ele é linha dura com os jogadores. Né? Pelo jeito é linha dura, porque os caras não querem jogar. Na verdade, o Flávio Lopes pegou um balaio de gato, né, o Marçal Filho? É verdade, olha, a situação do Atlético é complicada, eu tenho sempre falado isso aqui, e a torcida do Atlético pode achar ruim, mas o Atlético não classifica por quê? Porque, olha, o Atlético, infelizmente, está bagunçado, parece que está sem comando. A diretoria tem que tomar uma posição a respeito desses jogadores. Aliás, está tendo uma reunião agora. Pois é, mas a diretoria está reunindo para ver se reintegra. Sim, Gomes, e tem jogador que não quer, grande parte do elenco do Atlético não querem a reintegração desses jogadores. Ou seja, quem manda, são os jogadores ou a diretoria? No Atlético são os jogadores. Está errado, então. Pois é, mas são os jogadores. Quem manda no Atlético são os jogadores. É por isso que não vai classificar. Então, ainda pelo Campeonato Brasileiro da Série C, tivemos a vitória do Barras de 1-0 sobre o Nacional. A vitória do ABC de 1-0 sobre o Nacional. O Bahia foi quem venceu o Barras pelo placar de 2-0. Após esses jogos, veja como ficou a classificação da fase final da Série C. A liderança é do ABC de Natal com 20 pontos. Em segundo está o Bahia com 20. Em terceiro, o Bragantino também com 20. O Vila Nova é o quarto com 19. O craque de Catalão é o quinto com 18. O Atlético é o sexto com 15. O Barras do Piauí segue em sétimo com 7. E o Nacional da Paraíba é o oitavo com apenas 2 pontos. Tá embolada a Série C, essa fase final, Gomes Xavier. Para você ver tanto que tá difícil,
O Vila Nova, nos últimos 5 jogos, venceu 4 e está na 4ª colocação. Pois é, e a classificação praticamente não mudou em relação à semana passada para a semana. Praticamente não, ela não mudou. Né? O Vila continuou na 4ª posição, o Craque que venceu o Atlético continua na 5ª. Só o Bragantino que caiu, né? Aí teve uma mudança do Bragantino, né? Então ABC, Bahia, Bragantino, né, são equipes que estão com 20 pontos. Mas eu ainda vejo muita tranquilidade na classificação do time do Vila Nova, porque o Vila joga com o Atlético em casa, dia 25 fora com o time do Bahia e fecha jogando contra o time do Nacional. Então, para garantir uma classificação, basta o Vila Nova empatar com o Atlético, pode até descartar o jogo com o Bahia e ganhar do Nacional. Pronto, está classificado o Vila. O Atlético agora está a 4 pontos da faixa de acesso à Série B, Marcelo. Se porventura acontecer um acidente vencendo o seu próximo jogo, quinta-feira contra o Vila Nova, ainda não fica entre os 4. Então, eu não acredito... Mas aí ele volta para a briga, né? Não, volta para a briga, mas não entra entre os 4 ainda, né? Volta para a briga e complica a situação do Vila. Sim, mas, Ramos, o Vila Nova, para mim, o Vila já classifica. A diferença do Craque para o Atlético são 4 pontos. Então o Atlético... 3 pontos. 3 pontos. Então o Atlético vence o Vila Nova, ele vai o quê? Vai para 5º colocado. E nem entre os 4 ele não fica. Eu me refiro entre os 4. Então, olha a tamanha importância que é essa partida para o Atlético. O Maurício falou aqui no sábado. Se perder o jogo para o Craque Catalão, sem chance. Perdeu. Imagina ganhar do Vila Nova, nessa força que o Vila está, vejo muitas dificuldades. Pendida e Marquinhos, que foram afastados pela diretoria por causa de mau comportamento, o Atlético enfrentou o Craque em Uberlândia. Vamos aos melhores lances do jogo. Tron Informática, sistemas para gestão contábil, oferece melhores momentos. Jogo em Uberlândia, o Craque recebe o Atlético, confronto direto na briga pela classificação. E quem chega ao ataque primeiro é o time rubro-negro, Vitor Santana. Tenta de longe, mas chuta em cima do goleiro. Na sequência, Lindomar passa para Robson, que chuta rasteiro e fraco. Assim fica fácil para o goleiro Denis. Agora o Craque no ataque, depois do escanteio, quase marca. Primeiro de cabeça, depois o chute de Renato. E na sequência da jogada, a bola sobra para o próprio zagueiro Renato. Chuta cruzado e a bola vai pela linha de fundo. O Craque pressionando. Aos 41 minutos, Danilo Santos cruza, na medida certa para Fernando, tirando o goleiro Márcio da jogada. 1-0 para o Craque. O retorno do Atlético para a segunda etapa com Delmer, no lugar de Guerra. Aos 20 minutos, depois do ataque do time rubro-negro, com Rodrigo Silva, o Bandeirinha chama o árbitro da partida. Com a confusão, Wagner Tardelli expulsa 2 jogadores, o zagueiro Ademir do Craque e Vitor Santana do Atlético. Na volta ao jogo, Lindomar erra o passe e a bola sobra para Dedé. Dá um corte em cima de Robson e chuta de fora da área para uma boa defesa do goleiro Márcio. Último lance da partida, Maicon para Rodrigo Silva. Tenta o cruzamento e a bola vai em cima do goleiro do Craque. Assim não dá. Resultado final, Craque 1, Atlético 0. Infelizmente, às vezes as coisas ainda não tá acontecendo. Essa é a verdade. A realidade é a verdade. E eu estou procurando de todas as formas encontrar a melhor formação. Estou modificando, estou buscando jogador que nem no banco iria e está jogando. Quer dizer, outras situações também inesperadas aconteceram. Então, assim, não é da noite para o dia que vai acontecer da maneira que nós queremos. Mas na minha opinião, está muito aquém ainda do que uma equipe quer para subir. Primeira rodada, tivemos no sábado, Craque 1, Atlético 0, Barra 0, Bahia 2, Vila Nova 2, Bragantino 0, ABC de Natal 1, Nacional da Paraíba 0. Na classificação, em primeiro ABC 20 pontos, em segundo Bahia também 20, em terceiro Bragantino 20 pontos. Na quarta colocação, Vila Nova 19, em quinto Craque 18, em sexto Atlético 15, em sétimo Barra 7 pontos e em último o Nacional da Paraíba 2 pontos. A próxima rodada acontece na quinta-feira, com Bahia e ABC de Natal, Nacional da Paraíba e Barras do Piauí, Atlético e Vila Nova, Bragantino e Craque de Catalão.
E estourando o cativeiro, aqui ao meu lado no Esporte Total, como sempre, o comentarista André Isaac. Boa tarde para você, André. Boa tarde, Graça Torres, rainha do esporte goiano. Um abraço para você ligado no Esporte Total, que você tenha uma boa segunda-feira, que esse seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. André, nós acabamos de ver agora na classificação, né? O Vila Nova vai se salvando entre os goianos na Série C. Por outro lado, o Atlético pode dar adeus à competição na quinta-feira, né? E eu acredito que isso irá acontecer. Na classificação do Campeonato Brasileiro da Série C, 4 sobem para a Série B do ano que vem. E os 5 primeiros estão na briga pelas 4 vagas. O Atlético, infelizmente, desperdiçou suas chances. Precisa vencer os próximos 3 jogos. A diferença para o quarto colocado é de 4 pontos. Só faltam 3 rodadas. É muito difícil tirar.